Oiê, bom dia, tudo bem? Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal A Última Batalha. Esse é o canal da esperança, o canal do amor, o canal que traz paz a você, o canal que traz os estudos da Bíblia para você poder crescer mais ainda em graça, poder crescer mais ainda com Cristo e ter comunhão com Deus todos os dias através dos estudos da Bíblia que aqui nós realizamos. E nós vamos agora aqui estudar um tema legal, aonde diz assim, deixa eu ler aqui, a aliança da salvação. Olha só que coisa linda, a aliança da salvação. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece a aliança da salvação? Você sabe o que é a aliança da salvação? A aliança da salvação, ela é muito importante para mim, é muito importante para você. A aliança da salvação é aquela que Deus estabeleceu para nos dar a vida eterna, não é mesmo? É interessante que a morte de Cristo lá no Calvário, lá na cruz, ela tornou possível para todas as pessoas alcançarem a salvação. Tanto aqueles que já viveram, quanto os que ainda viverão neste mundo, os que ainda vão nascer e viver neste mundo. Diferentemente das promessas das estações, como nós analisamos ontem, por exemplo, aonde Deus manda a chuva, manda o sol, a todos sejam justos ou sejam ímpios, aonde Deus manda, o dia, nos dá o dia e nos dá a noite para todas as pessoas, sejam filhos de Deus ou não, é uma promessa unilateral. A promessa da salvação, ela não é igual à promessa das estações. A salvação, ela não é unilateral. Não é dada a todas as pessoas, independentemente do que se faça. Existe por aí uma, digamos assim, uma crença, uma teologia, a teologia chamada universalismo, onde as pessoas querem colocar a salvação como que todas as pessoas serão salvas. Mas ao contrário desse universalismo, dessa nova teologia que está surgindo, que surgiu em meio às igrejas cristãs, por exemplo, em contraste com isso tudo, Jesus ele ensina claramente que, embora tenha morrido por toda a humanidade, claro que Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, mas aí vem a questão em si. Embora ele morreu por toda a humanidade, embora Deus amou o mundo, o globo, as pessoas que estão dentro do globo, dentro do planeta Terra, embora Jesus tenha morrido por toda a humanidade, muitos percorreram um caminho espaçoso para a perdição e para a morte. Eu gostaria de ler um texto com você, para você poder entender o que eu estou dizendo aqui. Vamos a Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode então acompanhar aqui a leitura comigo neste momento. Mateus capítulo 7, vou ler os versos 13 e 14. Acompanhe comigo, veja o que a palavra de Deus está nos dizendo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, a porta para o caminho que leva à perdição é um caminho largo, é uma porta larga, e muitos estão fazendo o quê? Entrando por essa porta. Mas aquela que leva ao caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa porta que leva ao caminho, que leva até Jesus Cristo. Esse caminho, ele é apertado. Seguir a vida de Jesus é apertado. Seguir a vida de Jesus é difícil. Ser um cristão genuíno, fiel e verdadeiro é difícil. Porque para você ser um cristão genuíno, fiel e verdadeiro, um seguidor de Cristo, e Cristo diz, eu sou o caminho, para você seguir esse caminho, para você buscar a semelhança de Cristo, neste mundo, você tem que andar na contramão do mundo. O mundo diz assim, vamos fazer isso, você... Não. Jesus não fazia assim, Jesus fazia do outro jeito.
Eu não vou seguir porque a maioria das pessoas estão seguindo. Não é porque a maioria das pessoas estão ouvindo músicas que afetam o organismo humano, músicas que profanam a comunhão com Deus, que Deus não aceita. Não é porque a maioria está fazendo isso que eu vou fazer. Não é porque a maioria está seguindo os usos e costumes mundanos que eu vou seguir também. Agora, isso é um contraste, isso é andar na contramão. Isso é andar na contramão do mundo. Então, o caminho ele é apertado, o caminho ele é difícil. Mas são poucos e poucos há que se encontram. São poucos os que seguem esse caminho apertado, esse caminho difícil. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, diz a palavra do Senhor. Bem, voltamos aqui ao nosso estudo. Eu quero ler uma sequência de textos bíblicos com você agora neste momento. Nós iremos ler 4 textos bíblicos e nós vamos entender um pouquinho desse dom da salvação em Jesus. Será que esse dom que Jesus ofereceu a todos com a sua vida, com a sua vinda como um ser humano, que ele se fez como um ser humano, ele viveu uma vida perfeita neste mundo, ele morreu para nos salvar e ele ressuscitou e vivo está e intercede por nós no céu. Mas será que esse plano da salvação que Jesus oferece a todas as pessoas, a você, a mim, a todas as pessoas, seja bons ou seja maus, Deus está oferecendo o plano da salvação a todos. Jesus veio morrer justamente para isso. Jesus veio morrer para aquela pessoa que, aos olhos humanos, não tem mais jeito. Mas para Deus tudo é possível. Deus pode transformar qualquer pessoa, Deus pode transformar qualquer coração. E Deus está, através do Espírito Santo, trabalhando na vida de todos nós para nos salvar dos nossos pecados, porque todos nós somos falhos e pecadores. Não pense que, por exemplo, por eu estar falando isso aqui, que eu sou um ser perfeito. Não, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos constituídos estão da glória, da graça de Deus. Meus queridos, somente Jesus pode limpar o nosso pecado, porque o sangue de Cristo é mais alvo do que a neve. O sangue de Cristo tem poder, e é no sangue de Cristo, no nome de Cristo, que eu repreendo todo o mal, todo o pecado que está em volta de cada um de vocês. Eu repreendo em nome de Jesus, porque esse nome e o sangue de Cristo tem poder. Cristo morreu para te dar a salvação e Ele quer te salvar, não importa onde você foi, não importa o quão longe você foi de Deus, não importa o que aconteceu, o que fez com que você fosse o mais fundo do poço, mas Deus quer te salvar hoje, Deus quer te salvar neste momento. Por isso, Cristo morreu por você para te dar a salvação, mas nem todas as pessoas querem a salvação. Não é porque Deus não quer dar a salvação. Não é que o plano da salvação ele não é unilateral, todos serão salvos nesse sentido. Mas ele é bilateral por quê? Porque nós precisamos aceitar. Nós precisamos crer e nós precisamos aceitar. E se eu não aceito o plano da salvação, Deus não pode fazer mais nada, porque fui eu que recusei, fui eu que rejeitei a Deus. É a mesma coisa, por exemplo, vamos usar aqui o relacionamento de um casal. O marido, ele leva um presente para a esposa. E ele chega, minha esposa amada, eu trouxe aqui um presente para você, e é um presente caríssimo, um presente bonito, um presente agradável que qualquer mulher aceitaria. E a esposa diz assim, olha, muito obrigado, mas eu não quero. Não, mas por favor, aceite o presente, eu estou dando de coração, eu amo você, você é a mulher da minha vida, você é a mulher mais linda do mundo, por favor, aceite o presente. E veja, nessa história, o marido é um marido fiel.
Ele não está tentando conquistar a esposa por uma infidelidade, não. Ele é um marido bom, um marido fiel, e ele está oferecendo aquele presente caríssimo para a esposa. E a esposa disse, muito obrigado, eu não quero. E às vezes ele até insiste um pouquinho ali, mas a esposa realmente o recusa. E o marido então, agora decepcionado, ele pega aquele presente precioso e leva de volta à loja e o devolve para a loja. Sabe? A mesma coisa é o plano da salvação. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus deu a salvação a todos, como nós mencionamos aqui, os que já viveram e os que ainda viverão. Todos têm o direito da salvação. Mas escolher ser salvo são poucos. Escolher ser salvo, muitas pessoas estão rejeitando. Muitas pessoas preferem seguir o caminho largo, o caminho mais fácil da vida. Muitas pessoas preferem seguir um caminho que o mundo apresenta como prazeroso. Por quê? Porque o desejo da carne é prazeroso. O desejo carnal, a vontade carnal, ela é, digamos assim, mais fácil, porque nós nascemos em condição pecadora. E o mundo apresenta essas coisas ilusórias, aonde aos nossos olhos, ao nosso ver, são prazerosas. Enquanto que para seguir a Cristo, para ser seguidor de Cristo, você tem que deixar muitas coisas de lado. Muitas ilusões que o mundo oferece como prazeres, como coisas boas e agradáveis, você tem que rejeitar. Porque aquilo que o mundo te oferece, como eu disse, é apenas uma ilusão. Aparentemente é prazeroso, mas vai levar a pessoa à ansiedade, vai levar a pessoa à depressão, vai levar a pessoa cada vez mais para baixo. Enquanto Jesus eleva o ser humano cada vez mais para cima, porque Deus dá esperança, porque Deus dá alegria no cristão. Então, você tem que andar na contramão. Só que muitos não querem andar na contramão do mundo. Muitos não querem deixar, por exemplo, os maus hábitos alimentares. Muitos não querem deixar, por exemplo, de assistir as películas, os filmes da Netflix. Aqueles filmes que estão recheados de coisas ruins, de engano, de mentira, de traição. Quantas e quantas pessoas estão ali sendo educadas, digamos assim, na escola babilônica de Hollywood, aprendendo a ser infiel, aprendendo a trair o amigo, a trair o esposo, a esposa, através destas coisas que estão recheadas de engano. Então é difícil muitas vezes deixar de seguir essas coisas e falar assim, não, eu não quero, porque aparentemente é o quê? Aparentemente é gostoso, é prazeroso. Então, as pessoas elas vão rejeitando a salvação nos mínimos detalhes da vida. E algumas rejeitam de uma forma assim muito aberta. Alguns dizem assim, não, eu não aceito isso. Eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Eu sou dono da minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz. Não, meus queridos, não é assim. Nós vimos na semana passada que quem é o dono do nosso corpo é Deus. Porque quem dá a vida para você e para mim é Deus. Porque Deus foi quem nos criou. E Deus, ao criar a humanidade e fazer o homem e a mulher em um boneco de barro, Deus, ao soprar nas narinas o fôlego da vida, Deus agora constitui uma alma vivente. Deus criou a humanidade numa forma em que ele fez com o seu grande poder, o poder da sua palavra, o poder das suas mãos, o poder que Deus tem, porque ele é Deus e Deus não se explica. Deus criou eu e criou a você. E Deus, ele nos deu a salvação por meio de Cristo Jesus. Porque Jesus morreu por nós, por toda a humanidade. Porém, nós precisamos aceitar, receber essa salvação que ele nos oferece. É interessante que
o apóstolo Paulo, ele entendeu essa natureza bilateral da aliança da salvação. Sabendo que logo ele seria morto, que ele seria executado, e apesar do fato de muitos de seus companheiros o terem abandonado, Paulo disse com confiança a seu querido amigo Timóteo, que havia mantido a sua parte no trato. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao verso 8, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, pois agora estou pronto para ser oferecido, e a hora da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não a mim somente, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ler aqui, eu convido você a ler 1 João, nós vamos ler o livro de 1 João, no capítulo 5 e o verso 13. 1 João 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então aqui o apóstolo está escrevendo para quem? Aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Muitas pessoas não acreditam que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Deus feito homem para nos dar a salvação. Aqueles que não acreditam que Deus é Deus, que Jesus é Deus, eles não podem ser chamados de filhos de Deus. Assim diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Agora Mateus capítulo 10, verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, disse Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Interessante? Ou seja, algumas pessoas vão odiar aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são cristãos, vão odiar. Se eles vão odiar, é porque eles estão rejeitando também a salvação que Deus lhes deu. Em João, no capítulo 6, verso 29, está escrito, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, que vocês acreditam em mim, em Cristo Jesus, aquele que o Pai o enviou. Nós temos que crer em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E para finalizar aqui essa sequência de textos, 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Por quê? Porque assim, diz o verso 11, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Voltando à história do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a 2 Timóteo, quando ele escreve a carta, ele fala ali, envia uma carta falando com seu amigo Timóteo, com seu irmão Timóteo, que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé para receber a coroa da justiça eterna. Ele disse, estou pronto, porque combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Contudo, Paulo sempre foi muito claro ao afirmar que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus pode alcançar qualquer ser humano neste mundo. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa e ela é tão grande, tão grandiosa, que Jesus ainda não voltou neste mundo por causa da sua graça. Jesus ainda não voltou neste mundo por causa da sua misericórdia. Porque o amor de Deus é muito grande e Ele quer salvar a todos. Como eu disse, Ele quer salvar a mim, quer salvar a você. Deus quer alcançar a toda a humanidade. Foi para isso que Jesus morreu neste mundo.
E essa graça de Deus é maravilhosa, mas veja, só é possível receber a graça de Deus mediante a fé, diz aqui o apóstolo Paulo. É a única maneira, porque se eu não acreditar, se eu não tiver fé em Deus, em Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu não posso receber essa graça. Eu não posso. Existe uma ideia por aí no mundo cristão em que não importa o que você faça, o que importa é o seu coração. Isso é uma mentira. Isso é graça barata. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano. Meus queridos, nós precisamos ter fé em Jesus. Nós precisamos acreditar que Ele é o nosso Salvador, para nós podermos receber a graça maravilhosa, a excelsa graça de Deus. Não é pelas obras da lei. Embora a lei nos mostre o pecado, mas não são pelas obras da lei. E então, ele não estava, de alguma forma, olhando para suas obras. Ele, apóstolo Paulo, ele não estava olhando para suas obras, porque Paulo, ele realizou muitas obras. Paulo, ele fez muitas coisas. Paulo, ele deixou muitas coisas que o desejo carnal tem para realizar obras e mais obras no serviço para Deus. Mas ele agora, ao afirmar que somente pela graça, mediante a fé, nós recebemos a salvação, ele deixa de olhar para aquilo que ele fez. Ele deixa o orgulho de lado. Porque ele poderia muito bem se engrandecer. Veja, eu construí muitas tendas, eu preguei, eu batizei, eu viajei em muitos lugares no mundo, eu fui aqui, fui ali, e evangelizei, trouxe muitas pessoas para Cristo, eu sou. Não. Paulo deixa de olhar as obras. Paulo deixa de olhar tudo o que ele fez em prol as pessoas e para salvar as pessoas e levar as pessoas a Cristo. E agora com os olhos da fé, pela fé, mediante a fé, Paulo tem a certeza da graça salvadora de Cristo Jesus. E então, ele estava de alguma forma, ele não estava de alguma forma olhando para as suas obras, para as coisas que ele realizou como algo que rendesse mérito diante de Deus. A coroa da justiça que o esperava é a justiça de Jesus, que somente pela fé reivindicou para si e a qual se apegou até o fim da sua vida. Como é lindo, não é? Como é lindo. Nós podemos receber a salvação de Deus. Deus quer te salvar. Deus quer te tirar do pecado. Deus quer te tirar deste mundo cruel, deste mundo vil. Deus quer te dar a salvação. Na realidade, Ele já te deu a salvação. Basta você aceitar. Você aceita ser salvo por Cristo? Você aceita ser salvo por Deus? Você aceita receber o presente caríssimo, maravilhoso que Deus te deu, que é a vida do seu único Filho, Jesus Cristo? Você aceita a vida eterna, onde a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21, diz que Deus vai fazer nova todas as coisas e lá não haverá dor, não vai haver problemas, não vai haver dificuldades, não vai haver lágrimas nem choro, porque tudo se fará novo. Você quer isso para você? Aceita Jesus. Aceita Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. A única esperança para esse mundo não está em seres humanos, não está em governantes, não está em nada e em ninguém. A única esperança para este mundo é quando Cristo Jesus voltar e fazer nova todas as coisas. Diga aí, Senhor, eu aceito, Senhor, a graça que o Senhor me dá. Eu aceito, Senhor, o preço que Cristo pagou ao morrer na cruz para limpar-me dos meus pecados. Senhor, eu te aceito. Sabe, eu não orei no começo desse estudo, propositalmente, porque eu quero orar com você neste momento. E se você chegou até aqui, então eu tenho certeza que o seu desejo
é entregar-se a Cristo. Vamos orar? Amado Pai que estás nos céus, louvado seja a Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, acima de tudo e de todos, em todo o universo, ó Pai, porque Tu és tão bom, a Tua graça é tão grande, a Tua misericórdia pode alcançar a todos os seres humanos, ó Pai, por mais falhos e pecadores que somos, por mais distante que estivemos como ovelhas perdidas de Ti, de Cristo, mas o Senhor é bom. O Senhor é tão bom que por mais rebeldes, filhos rebeldes que somos, o Senhor ainda enviou Jesus para morrer por mim, para morrer por esse amigo, esta amiga que está aqui acompanhando esse estudo, para poder dar a salvação da vida eterna. Ó Pai amado, não é fácil, Senhor, não é fácil seguir o caminho correto. Não é fácil fazer, ó Pai, as coisas, seguir os deveres dos filhos de Deus, ó Pai. Neste mundo de pecado, não é fácil. Porque o mundo oferece algo que aparentemente é muito prazeroso. O mundo oferece algo que é uma ilusão. Mas nós, Senhor, pelo nosso desejo carnal, pelo nosso pecado, nós olhamos aquilo e falamos, não, como isso é tão bom. Mas, Senhor, não é bom. É tudo uma ilusão, é tudo uma mentira inventada para poder nos levar à perdição. Por isso, ó Pai, nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua glória, precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu poder. E é essa misericórdia, essa graça, esse poder, essa salvação que o Senhor nos oferece, pelo aquele sangue precioso que foi derramado um dia na cruz, por cada um de nós, o sangue de Cristo Jesus. Porque somente no sangue de Cristo há poder. E é através disso, ó Pai, que eu peço a Ti, eu imploro, que pelo poder do Espírito Santo, através do sangue de Cristo, que o Senhor entre na vida daqueles que estão me ouvindo neste momento. Que o Senhor entre, ó Pai, na família, no lar de cada um que está aqui ouvindo esse estudo, essa oração nesse momento, meu Deus. E faça uma transformação, crie ali um milagre. Faça, Senhor, faça, ó Deus, uma transformação, ó Pai. Não importa quanto longe foi, Senhor. Todos são seus filhos, todos foram criados por Ti. A salvação ela é bilateral porque nós precisamos aceitar a salvação. Senhor, toca na vida, Pai. Toca na vida daqueles que não querem aceitar. Toque na vida, Senhor, daqueles que se rebelam contra Ti. Porque ainda há esperança enquanto há vida, Senhor. Que seja no último segundo da vida da pessoa, em fração de milésimos de segundo, ó Pai. Não importa, é possível, porque o Senhor é poderoso. Toque, Deus, na vida. Toque, Senhor. Toque na nossa vida, Pai. Limpa-nos dos nossos pecados. Purifica-nos, Senhor. Cria em nós um coração novo, um espírito inabalável, Senhor. Para que nós possamos prosseguir. Para que nós possamos combater o bom combate. Para que nós possamos vencer as batalhas das trevas que nos envolve, Senhor, neste mundo. Por favor, envia seus poderosos anjos, ó Pai, ao lado dessa pessoa que está aqui ouvindo esta oração, que está clamando comigo por Ti, Senhor. Envia Teus anjos poderosos e espante as nuvens de trevas que estão ao redor, Senhor. Salva, Senhor, esse Teu filho, Pai. Porque essa Tua filha, Senhor, esse Teu filho que está aqui orando, está clamando por Ti, porque acredita, Senhor. Porque tem fé em Ti, Pai. E quer receber essa salvação. Quer receber essa graça maravilhosa. Senhor, nos salva, Pai. Nos salva. Nos ajude, Senhor, a vencer. Nos ajude, Senhor, a levar a nossa família, Pai, para as mansões celestiais, para a nova terra. Os nossos filhos, Senhor, que estão sendo bombardeados com lixo,
estão sendo bombardeados, ó Pai, com coisas malignas, com mentiras, Senhor, neste mundo cruel, através de desenhos, através de más companhias que muitas vezes nós não temos como impedir, ó Pai, porque nós precisamos enviar nossos filhos para a escola, nós estamos no mundo, não tem como, Senhor, não ter contato com ímpios, mas por favor, meu Deus, nos ajude, Senhor, a levarmos nossos filhos, Pai, até a Ti, até a Cristo, que nós possamos salvar o nosso lar, Senhor, que nós possamos ter mais comunhão contigo, que nós possamos buscar mais a Deus, que nós possamos, Senhor, nos entregar, rasgar o nosso peito, rasgar o nosso coração e nos entregar a Cristo, que é o único que pode nos salvar. Ó Pai amado, abençoe esse teu filho. Eu entrego esse teu filho que está aqui ouvindo essa oração. Eu entrego essa filha, Senhor, que está sofrendo. Essa filha, Senhor, que está em desespero. Eu entrego a Ti, ó Pai, neste momento, porque ela é filha Tua, ele é filho Teu. E eu entrego em nome de Jesus, que Tu faça uma transformação, que o Espírito Santo faça uma transformação, que o Espírito Santo abençoe e ajude essa pessoa a crescer em graça, a crescer em fé e a vencer as dificuldades da vida, Senhor. Que Tu faça pelo poder e pela graça e misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós, porque merecedores nós não somos. Mas para o engrandecimento do Teu nome, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu Te peço essas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu Te peço e Te agradeço por ouvir esta oração. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz e que possamos prosseguir em fé no caminho que é Cristo Jesus. Deus te abençoe.